Welcome back to the show, everyone. As you can see, Scott Ritter is joining. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, o Scott Ritter está aqui comigo para analisar os últimos desdobramentos na geopolítica. A gente começa com a 10ª noite seguida de ataques dos Estados Unidos contra o Irã e as retaliações iranianas. O Irã tem mantido uma resposta constante e bastante significativa aos ataques americanos ao longo da sua costa sul. Segundo a Guarda Revolucionária Islâmica, o país atingiu um centro de dados da Amazon. Também destruiu várias baterias do sistema de defesa antimísseis Patriot, inclusive na Jordânia, na base aérea Muwafaq, em Azraq. Eles afirmam ainda ter derrubado um caça F-15 e outro sistema de radar. Um relatório importante, divulgado pela CBS, cita autoridades americanas anônimas dizendo que quase 100 militares dos Estados Unidos, que estão nessas bases, ficaram feridos neste mês. E mais especificamente, desde o dia 7 de julho. Tudo isso aconteceu depois, em menos de 2 semanas. E Donald Trump, independentemente das consequências dessa guerra, está dizendo que se prepara para atacar a montanha Picaaxi, já que recebeu perguntas da imprensa sobre a possibilidade de o Irã estar escondendo ali subterfúgios do seu programa nuclear. Ele também afirma que esses aviões-tanque de reabastecimento que a gente vê, Scott, se concentrando em torno de Israel e da Jordânia, poderiam ser usados para esse fim. Scott, quero passar para você agora. O que você acha desses desdobramentos? Trump também está culpando a Jordânia pelas falhas na defesa aérea que aconteceram e que, infelizmente, tiraram a vida de 3 militares americanos, além de todo esse equipamento perdido. O que você está observando nos últimos acontecimentos dessa guerra? Olha, eu acho que a gente precisa saber ler nas entrelinhas aqui. Primeiro de tudo, vamos ser sinceros. O número de baixas americanas também é uma tragédia para os Estados Unidos, para as pessoas que morreram, para as famílias delas. E para quem ficou ferido, alguns desses ferimentos são bem graves. Eu entendo. Na verdade, é uma taxa de baixas extremamente baixa, considerando o tipo de guerra que a gente está enfrentando. Um conflito de alto perfil, de alto risco. Então, por menores que sejam essas perdas, eu não perco o sono por causa disso. Não é como se fosse um banho de sangue para o exército americano. Não é. E isso mostra algumas coisas. Primeiro, os iranianos não estão tentando matar americanos. O que eles estão fazendo é atacar nossas capacidades, e não as pessoas. E é aí que o verdadeiro dano está acontecendo, porque o Irã está enfraquecendo nossa defesa aérea, tornando insustentável a continuidade desse conflito do ponto de vista americano. A gente vai ficar sem munição e sem capacidade de se defender muito antes de os iranianos ficarem sem mísseis. E é importante lembrar que uma parte significativa das armas usadas hoje para atacar o Irã são armas baseadas em terra, os sistemas HIMARS, que disparam tanto o foguete padrão do HIMARS quanto o míssil ataque MS. Eu acho que há alguns sinais de que eles podem estar lançando também um míssil avançado de longo alcance a partir desse sistema. Mas sabe, isso só reforça a realidade de que o poder de ataque americano precisa ser complementado com lançamentos a partir do solo. A capacidade de ataque aéreo dos Estados Unidos tem que ser reforçada com lançamentos terrestres, porque a gente não tem armas suficientes. E eu acredito nos relatos que estão saindo de fontes do Pentágono e de outros lugares, dizendo que estamos ficando sem munição, tanto para atacar o Irã, quanto para nos defender. O que de novo reforça o ponto de que os iranianos não estão perdendo nessa situação. Olha, o fato de que os iranianos continuam conseguindo lançar mísseis balísticos em grande quantidade e de que estão acertando os alvos que miram, só reforça mais uma vez que o Irã não teve suas capacidades reduzidas. Já os Estados Unidos, por outro lado, estão vendo suas capacidades se degradarem. E mesmo que Donald Trump decida escalar o conflito, tudo que isso vai fazer é esgotar o arsenal americano ainda mais rápido. Aí, somando tudo isso ao fato de que, no fim das contas, essa guerra é mesmo por causa do petróleo, a situação fica ainda mais séria.
O Irã não só fechou o Estreito de Hormuz, como agora os Houthis, no Iêmen, bloquearam a Arábia Saudita, na prática fechando o Estreito de Bab al-Mandab. A Arábia Saudita tinha desviado 70% da sua produção de petróleo do Estreito de Hormuz para o porto de Yanbu e pelo Estreito de Bab al-Mandab. Agora, a Arábia Saudita está totalmente bloqueada. Eles talvez consigam redirecionar alguns petroleiros pelo Canal de Suez, mas isso torna a sustentabilidade dessa rota bem duvidosa, porque o custo é alto demais. Então estamos vendo grandes mudanças nessa guerra, e uma coisa está clara: o Irã não está perdendo, e os Estados Unidos não estão vencendo. Se a gente projeta essa tendência dos dois lados, o que aparece é uma derrota estratégica americana. É ótimo ponto, Scott. Agora, aqui está exatamente o que você está falando. Tem uma reportagem do Washington Post, citada pelo Times of Israel, dizendo que enquanto os Estados Unidos fazem planos para uma possível ampliação das operações militares, estão limitados por estoques baixos de munição. Os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra mais ampla, mas, segundo essa matéria, vão ficar com as mãos atadas por causa dos estoques insuficientes de sistemas de defesa aérea e mísseis de longo alcance. Também há limitações na capacidade de enviar mais tropas para o combate, por conta dos danos sofridos em batalhas com o Irã. É uma reportagem bem importante. E agora eu queria te mostrar, Scott, essa matéria da CBS. Achei muito interessante a reação ao que aconteceu na Jordânia. Vamos lá. A morte dos primeiros soldados americanos em combate, depois de meses, aqui na Jordânia, levantou perguntas sérias. Começando por que a Jordânia? Por que agora? E como isso aconteceu? Analistas apontam alguns fatores diferentes. Primeiro, a Jordânia não tem o tipo de defesa aérea robusta que existe em bases militares americanas mais consolidadas, como onde fica a Quinta Frota, no Bahrein ou no Kuwait. Esses países têm sistemas de defesa aérea muito mais fortes. A Jordânia não chega nem perto disso. Segundo, o país também não tem capacidade militar para lançar qualquer tipo de ataque de retaliação contra o Irã. Na verdade, a última coisa que eles querem é se envolver diretamente num confronto com o Irã. Em terceiro lugar, sim, as forças americanas estão espalhadas por toda essa região. E embora a gente já tenha falado sobre a perda dos soldados dos Estados Unidos que morreram em ataques com mísseis, dezenas de outros ficaram feridos em vários ataques nos últimos dias. Então, mesmo que a Jordânia tenha conseguido, em grande parte, evitar o impacto total dos ataques iranianos, isso mudou há poucos dias. Aconteceu algo que ou paralisou o sistema de alerta antecipado dos Estados Unidos, que mostra quando os mísseis estão chegando, ou impediu o país de encontrar uma forma de deter esses mísseis, projéteis ou drones antes que causem danos reais. Os iranianos perceberam esse ponto fraco e estão explorando isso. Scott, o que foi que aconteceu? Achei isso muito interessante. Aconteceu alguma coisa que dificultou para a Jordânia usar o equipamento americano para interceptar esses mísseis e drones? O que exatamente é isso? Antes de tudo, a gente precisa destacar o absurdo desse relatório. Não estou desmerecendo as conclusões, mas a base de fatos é simplesmente falha. Os Estados Unidos enviaram para a Jordânia algumas das suas defesas antiaéreas e antimísseis mais avançadas. As baterias de mísseis THAAD, o sistema Patriot PAC-3, esses são os principais sistemas antimísseis, e os Estados Unidos os colocaram na Jordânia. Então, sinceramente, eu não sei do que ele está falando ao sugerir que a Jordânia está indefesa. Mas, na verdade, isso torna o relatório ainda mais condenatório para os Estados Unidos, porque, mesmo tendo enviado os melhores recursos possíveis para proteger as forças americanas que operam em solo jordaniano, o problema continua. A gente não está conseguindo se defender direito. Nossos sistemas de armas não estão derrubando os mísseis. E olha que são os melhores que temos.
O Donald Trump pode até falar sobre a falha de uma unidade jordaniana, mas isso é só uma parte de um sistema integrado de defesa aérea, parecido com o que fazemos com Israel, onde a defesa aérea do país anfitrião é conectada à nossa. Talvez os iranianos tenham explorado essa brecha. Mas o que está acontecendo é que os iranianos têm armas melhores que as nossas. E além disso, eles têm uma estratégia de conflito mais eficiente que a nossa. Eles fizeram uma análise completa de como a gente luta, de como nossos sistemas funcionam. E olha, eles já vêm lançando mísseis contra bases dos Estados Unidos na região faz um tempo. E na prática destruíram boa parte da capacidade de alerta antecipado dos Estados Unidos. Então a gente não está recebendo os avisos iniciais de lançamento, nem a mesma precisão, e isso reduz o tempo de reação. Mas no fim das contas, isso é só uma forma de justificar uma verdade triste, se você é americano. As nossas armas não conseguem parar as armas iranianas. Foi isso que aconteceu. As armas do Irã são superiores às armas americanas, e os Estados Unidos não têm defesa contra os sistemas de armamento que o Irã colocou em campo. Isso não quer dizer que o Irã não esteja causando danos. Claro que está. Mas a questão é a seguinte: o relatório parece sugerir que se a gente conseguisse reconstruir os sistemas que o Irã vem destruindo de forma sistemática, de alguma forma mágica, conseguiríamos reafirmar nossa superioridade no campo de batalha, o que está muito longe da verdade. A gente simplesmente não tem capacidade tecnológica para lidar com a ameaça dos mísseis balísticos iranianos. Ponto final. E eles vão continuar desmontando as defesas americanas e atacando instalações dos Estados Unidos. A possibilidade de mais baixas americanas e de um número grande de baixas é bem real. Bom, Scott, agora eu queria te perguntar sobre, tem se falado muito das montanhas de Partin nos últimos dias. E eu vou tocar rapidinho o que o Donald Trump disse sobre isso. Ele já foi perguntado várias vezes sobre esse lugar, sobre o programa nuclear do Irã, possíveis manobras e tudo mais, que teriam sido transferidas para lá. Então aqui vai a pergunta e a resposta. Obrigado pela pergunta. Você acredita que o Irã transferiu centrífugas nucleares para a montanha Partin? Quando você diz ainda não terminamos, o que exatamente falta concluir? Olha, eu acho que talvez eles tenham feito isso, mas a gente não tem nada registrado. Tudo que a gente faz é ler as notícias falsas. Você sabe, a gente vê as notícias errando tantas vezes. Então talvez dessa vez eles tenham acertado, mas tudo bem. Isso não significa nada se eles não tiverem o material. Você está falando das centrífugas. Não significa nada se eles não tiverem o material. E eles não têm. A gente acompanha o material, é aí que está a ação. E a gente provavelmente vai atingir essa área em breve. E não há nada que eles possam fazer a respeito. Então, Scott, atacar aquela área em breve, o que isso realmente quer dizer? Talvez você possa ajudar o público a entender o que é a montanha Partin. E tem também os bombardeiros B-1, eu sei, se mobilizando ali na região entre Israel e Jordânia. O que você acha disso? Bem, a montanha de Partin é uma instalação subterrânea escavada bem no coração de uma montanha de granito. Eu não lembro exatamente quanta camada de granito tem por cima, sabe? Mas não existe nenhuma arma no arsenal dos Estados Unidos, no arsenal convencional, que consiga destruir a montanha de Partin. E também não há nenhuma arma nuclear realista que consiga fazer isso. Se a gente usasse uma das ogivas mais pesadas do sistema Minuteman ou do sistema Trident, talvez fosse possível colapsar parcialmente uma parte do complexo de Parkin. Mas isso significaria uma guerra termonuclear usando sistemas estratégicos, o que seria algo profundamente desestabilizador. O B-1 não é um bombardeiro com capacidade nuclear.
Então veja, o B-1 poderia estar lançando, sabe, a bomba GBU-57, aquela de grande poder explosivo. Mas isso não funciona. A gente sabe que usamos essa bomba contra instalações durante a Primeira Guerra com o Irã, em junho, e depois, quando esse conflito começou, em fevereiro, os iranianos chegaram a desenterrar algumas dessas bombas que não explodiram. Eles conhecem bem toda a capacidade dessa arma, e eu tenho certeza de que tomaram as devidas precauções. Mas isso é, de novo, o padrão de um presidente que, para falar francamente, não entende nada de estratégia militar, não entende nada sobre sistemas de armamento. Ele recebe informes superficiais e, por isso, apresenta argumentos superficiais para um público americano igualmente superficial. Scott, o que você acha dessa espécie de movimento diplomático? A gente sabe que há uma ruptura total entre os Estados Unidos e o Irã, mas os mediadores, o Catar, o Paquistão, têm se apressado nos últimos dias, na verdade nas últimas 24, 36 horas mais ou menos, para tentar conseguir um cessar-fogo de 10 dias. Os dois lados, tanto os Estados Unidos quanto o Irã, rejeitaram essa proposta. Então o que você acha dessa pressa? E o que está motivando isso? E por que os Estados Unidos parecem estar se firmando ainda mais nessa posição, insistindo nela, apesar de todas as consequências que isso está trazendo? E das consequências que você mesmo disse antes, que podem se acumular se essa situação continuar. Quer dizer, para conseguir responder essa pergunta com um mínimo de certeza, eu teria que conversar com formuladores de políticas dos Estados Unidos para ter a resposta real. Danny, você vai ter que me fazer um favor, porque aqui já está tarde e minha cabeça simplesmente deu um branco. Eu sei a resposta, mas preciso que você reformule a pergunta. Claro, todo mundo precisa saber que já passou da meia-noite onde o Scott está. Então vale a pena reconhecer o esforço dele deixando um like aqui. Bom, a pergunta era a seguinte. Scott, essa corrida diplomática que aconteceu por parte dos mediadores, Paquistão, Catar, e até se fala que outros países do Golfo também participaram, tentando conseguir uma trégua de 10 dias, que talvez levasse a uma de 90 dias, e o Irã rejeitou. Então agora é com você. Bom, antes de tudo, a credibilidade desses esforços de mediação em risco. Então veja, eles estão tentando restabelecer um fórum que possa levar a um acordo negociado. Eles acharam que já tinham conseguido isso com o memorando de entendimento e com as negociações que levaram até ele. Mas isso parece ser mais uma iniciativa dos próprios negociadores, e não algo pedido nem pelo Irã, nem pelos Estados Unidos. O Irã acha que está em vantagem, é nisso que eles acreditam. E o Trump acredita que ainda nem começou a lutar, que ainda tem mais recursos para usar. Então, essa correria diplomática, sabe, não me parece que vai gerar nenhum resultado diplomático real. Só vai acontecer quando o Irã, os Estados Unidos ou os dois sentirem uma dor realmente significativa. Foi a dor que levou os Estados Unidos à mesa de negociações da última vez. O Donald Trump admitiu que o país estava ficando sem petróleo. O J.D. Vance reconhece que o memorando de entendimento era uma farsa, que servia apenas para ganhar tempo e conseguir mais petróleo. E tem uma coisa que eles não mencionaram, que a gente poderia produzir mais armas para repor os estoques, esvaziar o Pacífico, esvaziar a Europa e basicamente travar qualquer esforço de fornecer apoio com mísseis balísticos para a Ucrânia. Tudo isso foi desviado para a região para lidar com a ameaça de mísseis iranianos, mas no fim das contas não conseguiu lidar com essa ameaça. Essa é a realidade. Então não vai haver um acordo negociado só porque os antigos mediadores querem isso. Vai ser preciso que os Estados Unidos, o Irã,
ou os dois países, cheguem à conclusão de que não vão conseguir o que desejam no campo de batalha. E que por questão de contenção de danos, ou seja, lá o motivo, a única opção, o único caminho disponível é uma solução diplomática. De certa forma, é bom que esses diplomatas estejam exercitando seus músculos diplomáticos para que não atrofiem. Mas a corrida ainda não começou. A corrida diplomática só vai acontecer quando a Rússia, os Estados Unidos, o Irã ou ambos decidirem que a necessidade de paz é maior do que o impulso pela guerra. Agora, tem um desenvolvimento preocupante acontecendo. E claro, isso aparece muito na grande mídia. Está circulando uma narrativa de que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, do jeito que está hoje, está se tornando cada vez mais uma guerra sem fim. E tem um general aposentado, deixa eu ver o nome dele aqui, Rob Calding. Eu não o conheço, mas ele fez um comentário sobre a escassez de munições e os problemas relacionados a isso, e também sobre se ele acha que isso pode ser um obstáculo para a continuidade da guerra, tanto no curto quanto no longo prazo. Por quanto tempo você acha que isso ainda vai continuar? E você acha que as munições deveriam ser uma limitação neste momento? O que você tem ouvido? Não, eu não acho que o Pentágono tenha feito um trabalho ruim em reabastecer as munições. Acho que isso não é um problema, de verdade. Mas eu acredito que a gente vai ficar lá por muito tempo. A Operação Northern e Southern Watch durou quase 20 anos, se não me engano. Então eu acho que isso vai ser algo parecido. A gente vai ter que continuar lá. Aqueles caras não vão mudar o comportamento deles. A gente é que vai ter que se adaptar. E eu acho que vamos spollen que right forward os preços do lath, do Goben Drent, rolling que bem do que vem de lá. Ajuda a por isso. Essa é a narrativa que está circulando, de que isso vai durar por muito tempo. Os estoques não são um problema. E no fim das contas, dizem que é parecido com a situação do Iraque. Eu acho que é bem diferente. Mas o que você pensa sobre isso? Os estoques são um problema. Quer dizer, racionalmente não dá para sustentar o que ele disse com base na realidade. Olha, vamos falar de matemática básica. A gente tem armas, a gente dispara essas armas, e se elas acabam, a gente não tem mais o que disparar. Então, enquanto estamos usando as armas, precisamos encontrar novas para substituir as que estão sendo usadas. O ideal, no mínimo, é repor uma por uma. Mas como estamos falando de guerra, e dá para prever possíveis aumentos na taxa de disparos e tudo mais, o certo é produzir mais armas do que se gasta. Isso é sempre bom, especialmente quando você já tirou armas de outros teatros de operação. Leva mais de 2 anos para produzir um único míssil Patriot. As pessoas precisam entender isso. Mais de 2 anos e a gente está gastando... Acho que teve um vídeo mostrando o Bahrein disparando 8 Patriots para interceptar um único alvo. Mas o ponto é o seguinte. A taxa de reposição dos Patriots é de pouco mais de um míssil por dia. E a gente está usando dezenas de mísseis por dia. As pessoas entendem o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a nossa taxa de uso, comparada com a taxa de reposição, está completamente desequilibrada. Isso significa que a gente vai ficar sem munição muito rápido e não vai ter capacidade de repor esses armamentos. Então vamos acabar com os estoques vazios. Não há nada que o general possa dizer que mude esse resultado. Mesmo que a gente, como você sabe, já tenha feito isso, os Estados Unidos fecharam novos contratos com a Lockheed Martin e a Raytheon para acelerar a produção do sistema Patriot. Mesmo que esses contratos comecem hoje, não vai ter míssil Patriot disponível antes de 2 ou 3 anos. E essa guerra, muito provavelmente, não vai estar acontecendo daqui a 2 ou 3 anos. E enfim, se houver uma guerra, os ucranianos não vão ter defesa aérea para se proteger. Então eu acho que o general está completamente errado nisso.
Só a matemática militar já mostra que isso não pode ser uma guerra longa. Os Estados Unidos vão ficar sem munição. E isso é um fato. Já os iranianos, pelo que parece, têm suas capacidades subterrâneas. Eles não demonstram nenhuma pressão para limitar os ataques. Na verdade, o que se comenta é que o Irã vai acelerar os lançamentos de mísseis para reforçar psicologicamente a ideia de que a derrota americana é inevitável. Então, para mim, o general está errado em tudo. Nada do que ele disse faz sentido. Eu não acho que essa guerra vai durar muito, porque não dá para ter uma guerra se você não tem capacidade de lutar essa guerra. O Donald Trump, logo no começo, falava de uma guerra de 3 semanas. E provavelmente é porque lá no fundo da cabeça dele, ele lembra de um informe em que alguém disse: a gente fica sem munição em 3 semanas, então precisamos fazer tudo nesse tempo, ou você sabe, vamos fracassar. E é isso que estamos vendo. 3 semanas. Os iranianos não vão ficar sem munição em 3 semanas. E nós não vamos causar um dano fatal ao Irã em 3 semanas. Eu acho que isso só vai enfraquecer ainda mais o poder militar dos Estados Unidos. É uma guerra sem causa. E a gente nem consegue explicar direito por que está lutando. Tentam inventar essa ideia de que é para salvar os Estados Unidos e o mundo de uma bomba nuclear iraniana. Mas é uma bomba que o Irã não estava produzindo, não queria produzir, nem tentava produzir. E o lado americano sabe disso, porque já viu as provas. Eles conhecem as evidências. Esse é um caso em que os Estados Unidos estão fabricando o consentimento para uma guerra contra o Irã que não dá para vencer. E é uma guerra que vai acabar mais cedo ou mais tarde, porque a nossa posição estratégica vai ficar tão enfraquecida, tão frágil, tão exposta, que não vai restar outra opção a não ser pedir a paz. Certo. Acho que a pergunta é, como exatamente isso vai ser interpretado? Bom, eu queria ouvir sua opinião, Scott. Mais sobre o bloqueio do Iêmen, a reação à agressão da Arábia Saudita, que acabou sendo, na verdade, uma agressão de curta duração, e os ataques ao Irã. O aeroporto de Sanaa agora está levando o Iêmen, o Ansar Allah, os Houthis, como são chamados pela mídia ocidental, a realizar um bloqueio total contra a Arábia Saudita. E hoje isso deu resultado. 6 navios, em um único dia, foram obrigados a recuar depois dos avisos do Ansar Allah. Aqui estão os comentários de Donald Trump sobre o que ele pensa do bloqueio do Iêmen contra a Arábia Saudita. Mas a gente cuida das coisas. Se algo assim acontecer, a gente resolve. Sabe, já fizemos isso com os Houthis antes e não ouvimos mais nada deles desde que tomamos aquelas medidas. Foram cerca de 45 dias de ações bem fortes contra os Houthis. E desde então, não tivemos problema com eles. Eles também não tiveram problema conosco por um bom tempo, inclusive durante esse conflito. Eu acho que se acontecer algo parecido, a gente vai ter que cuidar disso. Certo. A gente vai ter que lidar com isso, diz Trump. Mas, Scott, o que você acha que vai ser o impacto, ou já está sendo o impacto, desse bloqueio à medida que ele continua? Porque, embora ele atinja só a Arábia Saudita é uma parte muito importante da equação energética da região, obviamente. Quer dizer, faz sentido deixar claro que é a Arábia Saudita. Lembra que a relação de causa aqui vem da decisão saudita de, na prática, bloquear os Houthis do Iêmen, fechando o aeroporto, atacando o aeroporto, bombardeando o aeroporto internacional de Sanaa. E agora, o Irã está retaliando. E está fazendo isso de um jeito que parece capaz de causar um dano considerável à economia da Arábia Saudita. Depois do fim da guerra de 39 dias que, se não me engano, o cessar-fogo começou na primeira semana de abril, a Arábia Saudita reorganizou toda a sua estrutura de entrega de petróleo. Hoje, algo em torno de 70% do petróleo ou dos produtos refinados que o país produz é enviado pela cidade de Yanbu, no oeste, direto para o Mar Vermelho.
Ao fechar isso, 100% da produção de energia da Arábia Saudita agora está sendo afetada por esse movimento dos Houthis e pela continuação dos combates contra os Houthis e quer dizer contra o Irã. Desculpa, eu quis dizer o fechamento do Estreito de Hormuz, não o fechamento do Irã. Mas enfim, a luta entre a Arábia Saudita e o Iêmen foi o que deu início a tudo isso. Os Houthis não surgiram do nada. Esse é um ataque de retaliação pela tentativa da Arábia Saudita de impor um bloqueio aéreo ao Iêmen. Isso é insustentável. O fato é que hoje, ou talvez ontem, nossas reservas estratégicas de petróleo caíram para 43 dias. Senhoras e senhores, isso significa que a gente vai ficar sem. A gente não pode... vai ter posto de gasolina vazio. Não vai ter diesel. As pessoas vão estar dirigindo e vão ter que encostar o carro porque não tem gasolina para continuar. Isso muda a vida como a gente conhece. E bom, é para esse caminho que a gente está indo. E é por isso que o que os outros fizeram é tão importante. A gente também precisa lembrar que o Donald Trump já falou muito sobre os Houthis antes, chegou a bombardeá-los, e isso não teve nenhum impacto real sobre eles. Mesmo tendo derrubado o regime iemenita, por assim dizer, e matado vários membros importantes, isso só fez com que os Houthis se unissem ainda mais em torno da sua liderança. Da sua liderança, não dá para dizer que é uma liderança eleita. Sim, sim, não. Realmente parece que sim. E eu acho que nos dois casos, quanto mais os Estados Unidos atacam, mais forte, pelo menos em termos de legitimidade, o Ansar Allah e também o governo do Irã acabam ficando. Agora, eu queria comentar uma coisa. Enquanto a gente conversa aqui, o Donald Trump acabou de postar isso. Por causa de toda a polêmica em torno dos ataques ao Irã, que tiraram a vida de militares americanos, ele resolveu reagir e basicamente listar todas as guerras em que os Estados Unidos se envolveram, mostrando como houve menos mortes nesses 4 meses de conflito militar contra o Irã. Em 4 meses, segundo ele, 18 mortos, 0 mortos na guerra da Venezuela. E aí ele vai listando os números: 2.000 mortos em 20 anos no Afeganistão, 4.600 no Iraque, ao longo de 9 anos, e por aí vai. O que você acha disso, Scott? Porque de um lado, os fatos são os fatos. Mas de outro, isso pode esconder alguns fatores e questões que talvez o Trump não queira encarar. Bom, eu acho que é isso mesmo. Como eu disse antes, o número de baixas que a gente realmente está sofrendo nesse conflito é bem baixo, se a gente olhar para as vidas dos militares americanos. Mas o que o Irã está fazendo é destruir a nossa capacidade de combate. Quero dizer, se temos pessoal destacado no Oriente Médio, mas eles não têm comando e controle, não têm comunicações, não têm as armas necessárias para lutar, porque o Irã destruiu isso, ou destruiu a capacidade deles de operar com esse equipamento, isso vai acabar resultando numa vitória estratégica do Irã. E essa vitória pode incluir a conquista de território e o controle de grandes áreas sob domínio iraniano. Então é para esse caminho que a gente está indo. Eu acho que o Donald Trump está sendo desonesto. Os fatos que ele apresentou ali não significam nada. Sabe, não dá para comparar as lutas históricas da República Constitucional chamada América, a Revolução, a Guerra Civil e por aí vai. Não dá para comparar essas lutas com o que a gente está vivendo hoje. Mas o foco tem que ser no que está acontecendo agora. Lembrem que foram os Estados Unidos que iniciaram esse conflito. Isso quer dizer que a gente definiu objetivos políticos bem claros, que não estão sendo alcançados: eliminar o regime iraniano e provocar o colapso da capacidade militar do Irã de sustentar essa guerra. Sabe, essas são metas e objetivos definidos pelos Estados Unidos e a gente não conseguiu alcançá-los. É isso que precisamos entender. Já lançamos muitas bombas, muitas mesmo. A ideia de que vamos continuar esse conflito e conseguir um resultado novo e surpreendente é completamente absurda. Então veja, isso é só o Donald Trump dizendo. Eu não posso afirmar que ele está tentando enganar deliberadamente o povo americano.
Mas, se ele realmente acredita no que escreveu naquela postagem, isso mostra que o Donald Trump está completamente desconectado da realidade. E esse é um lugar muito perigoso para se estar, tanto para os militares americanos quanto para o povo americano em tempos de guerra. E antes de a gente entrar um pouco na questão da Rússia e da Ucrânia, queria ouvir seu último comentário sobre isso. O Kuwait vem reclamando que o Irã está atacando usinas de dessalinização e de energia, e chegou a acusar o Irã de cometer crimes de guerra. O Trump chegou a dizer que o Irã mata crianças como se fosse doce. Eu queria saber qual é a sua reação a tudo isso, especialmente em relação a esses ataques do Irã a usinas de dessalinização e de energia. O que você acha disso e dessa acusação de que o Irã estaria cometendo crimes de guerra? What do you make of this and this accusation of Iran committing war crimes? Well, I think we need to point out that Iran has Olha, eu acho que a gente precisa deixar claro que o Irã não começou essa briga. Foram mísseis americanos, operando a partir do Kuwait e do Bahrein, que atingiram usinas de dessalinização e de geração de energia iranianas, colocando em risco milhares de pessoas, a própria capacidade delas de manter a vida. Então o que o Irã está fazendo é uma retaliação, e faz sentido. Ao atacar as usinas de dessalinização do Kuwait, você elimina a capacidade do país de fornecer água potável ou qualquer tipo de água para sua população. Não dá para sustentar uma vida moderna, industrial e com boa qualidade sem água. Então tem isso. E quanto à geração de energia, é verão, faz muito calor. Para conseguir viver no deserto, ou você fica numa tenda, sem se mover durante o dia, no estilo beduíno tradicional, ou precisa estar num prédio com ar-condicionado que consome bastante eletricidade. O Kuwait tem capacidade de geração de energia suficiente para garantir uma vida confortável no país. Mas o que o Irã está fazendo é destruir essa capacidade, de modo que o Kuwait não consiga fornecer energia para iluminar os apartamentos, ligar o ar-condicionado, manter alimentos refrigerados, enfim, para fazer todas essas coisas básicas. Basicamente, o Irã está matando o Kuwait. E isso é algo que eu venho dizendo há muito tempo. Essa é a arma definitiva do Irã. E eu acho que o que eles estão fazendo agora é mandar um sinal bem claro de que o Kuwait, como Estado-nação, está literalmente à beira da morte, sem conseguir beber água, sem conseguir alimentar a sua população. Você vai ver uma migração em massa dos cidadãos do Kuwait. E isso abre algumas possibilidades interessantes, porque há muita gente no Irã que entende que Saddam Hussein invadiu o Kuwait chamando de 16ª província do Iraque. Existe uma boa chance de que, se o Kuwait não conseguir sustentar seu povo, se as pessoas começarem a fugir e houver uma queda brusca na população, o Iraque talvez tente proteger seu flanco sul, absorvendo o Kuwait. Então, ainda é o começo desse processo, mas é um desenvolvimento muito interessante e perigoso para o Kuwait. Sim, chegaram até a circular rumores, eu sei que você falou sobre isso no programa do Judge, sobre a possibilidade de um ataque terrestre do Irã ao Kuwait e as bases que estão lá, o que poderia levar a um desastre para os Estados Unidos. Mesmo que o Irã sofra alguns golpes, há claramente pessoas dentro do país que têm falado sobre isso. Então eu vejo isso como um grande alerta para os Estados Unidos, de várias formas. Scott, já que eu sei que você está virando à noite, vamos encerrar falando da Ucrânia. Essa é a informação mais recente do Atlantic Council, o nosso braço de propaganda favorito da OTAN. É essa a narrativa que a gente está vendo em todo lugar agora, Scott. A Ucrânia está vencendo. E claro, há muitas recomendações sobre como, digamos, terminar o trabalho. Agora, o que esse porta-voz da OTAN está dizendo é que o que eles precisam são interceptadores Patriot. Esse é o grande ponto, interceptadores Patriot. É assim que a Ucrânia terminaria o trabalho. Mas, Scott, como exatamente a Ucrânia está vencendo? Claro,
As citações, as provas disso, estão no fato de que a Ucrânia está enviando drones para o território russo e levando a guerra até a Rússia. Mas eu não tenho certeza de como isso se traduz em vitória. Me ajuda a entender. Ajuda o público a entender também. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a Ucrânia não está vencendo essa guerra. Não existe um único aspecto desse conflito em que a Ucrânia tenha vantagem. No campo de batalha, a Rússia está avançando em todos os lugares. Devagar, mas de forma constante. E em alguns casos, nem tão devagar assim. A Rússia está causando um dano terrível às forças armadas ucranianas. As baixas que a Ucrânia sofre todos os dias, entre mortos e feridos, são enormes. E, para falar bem claramente, o número de soldados que diz chega, não quero mais fazer isso. Já vi gente demais morrer, só aumenta. Então veja, a Rússia tem vantagem em praticamente todos os aspectos desse campo de batalha. Mas guerra não é só sobre o campo de batalha. A economia, por exemplo, a economia russa está estável. No mês passado aconteceu o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Eu tive a honra e o privilégio de participar de um painel lá sobre diplomacia, e a Rússia não está deixando que esse conflito a defina. O fórum reuniu cerca de 20.000 pessoas, de mais de 130 países, e os participantes assinaram contratos com a Rússia no valor de 84 bilhões de dólares. Agora, eu não sou investidor, mas posso garantir que investidores não colocam dinheiro em causas instáveis, perdedoras ou imprevisíveis. Então, as pessoas que colocam seu dinheiro na Rússia são aquelas que acreditam que o país está no caminho certo. E do ponto de vista econômico, a Rússia está prosperando em comparação com a Ucrânia. A gente pode ver isso claramente na sociedade. Não estamos falando de manifestantes nas ruas de Moscou, e sim de manifestantes nas ruas de Kiev. Não foi a Rússia que demitiu o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior. Seria como se o Putin tivesse demitido Belousov e Gerasimov. Não, quem fez isso foram os ucranianos. Então, é preciso reconhecer, um lado parece instável, o outro parece estável. E o lado que estável é a Rússia. Então, de novo, não existe um único aspecto dessa situação, desse conflito, em que a Ucrânia esteja indo bem. E isso levanta a pergunta: por que todo mundo no Ocidente está gritando a plenos pulmões que a Ucrânia está vencendo essa guerra, que os drones estão... Porque é pura propaganda. É literalmente uma operação de informação, feita para plantar sementes de dúvida na cabeça do que se chama de elite liberal dentro da Rússia. E depois deixar que essas sementes germinem e contaminem, sabe, o conjunto da sociedade russa, até que aconteça um momento tipo Maidan em Moscou, que o povo russo vá para as ruas e exija a derrubada de Vladimir Putin. Esse é o objetivo. Essa é a meta. Mas isso está fracassando. E olha, as pessoas precisam entender que sempre foi uma operação de informação. Sempre foi um exercício de propaganda, o que eles estão fazendo. Isso não quer dizer que os drones ucranianos, fornecidos pelo Ocidente, não estejam causando danos reais. Claro que estão. O próprio Vladimir Putin disse a mesma coisa. Mas você não vê os russos em pânico porque eles identificaram o problema e têm a solução. E a gente vê essa solução sendo colocada em prática todos os dias. Foram, por exemplo, 30 mísseis Iskander-M atingindo alvos em Kiev que estavam totalmente envolvidos na fabricação de drones. Essa é a realidade do que está acontecendo. Isso é uma operação de informação feita para convencer quem está de fora de que a Ucrânia ainda tem chance. Isso permite que o investimento continue, algo que a Ucrânia precisa desesperadamente. Mas mais importante que isso, cria uma espécie de câmara de eco que faz essa mensagem voltar para dentro da Rússia. Lá, ela é absorvida pelas elites liberais russas, na esperança de que comecem a questionar a liderança do Vladimir Putin e o tempo dele no poder, e por aí vai. Dani, lembra quando a bomba caiu na casa do Ali Khamenei e ele morreu?
Muita gente no Ocidente achou que aquilo significaria o colapso da vontade de luta do Irã e tudo mais. O que as pessoas não entendem é que esses ataques com drones, além de não prejudicarem estrategicamente a Rússia, estão tendo exatamente o efeito contrário. O povo russo está se unindo em torno do seu país e vai ser impossível, sabe, separar o Putin do povo, que era exatamente o que iriam fazer nas próximas eleições parlamentares, no dia 20 de setembro. Esse é o objetivo. É uma operação de propaganda. Mas não está funcionando. O Putin está mais forte hoje do que jamais esteve. Entrar nesse tipo de coisa foi isso que provocou a agitação que a gente vê hoje na Ucrânia. As pessoas estão nas ruas protestando contra a demissão do Fedorov, um tecnólogo de inteligência artificial de 35 anos, para convencer o Zelensky de que ele deveria investir bilhões de dólares nessa operação de drones, nessa campanha de drones. O Ocidente apoiou isso porque, mais uma vez, o Ocidente quer criar a percepção de que a derrota da Rússia é inevitável, o que nunca vai acontecer. Mas o Fedorov pegou todos os recursos. Syrskyi, o comandante das forças terrestres, não recebeu os recursos de que precisava para reconstruir o exército dele. E por isso a gente vê o exército ucraniano sendo derrotado no campo de batalha, recuando, correndo o risco de perder todo o Donbás mais cedo do que se imaginava. E isso aconteceu. Agora, o povo ucraniano está dizendo, espera aí, a gente foi prometido uma vitória. Disseram que se usássemos esses drones, quebraríamos a vontade dos russos de lutar, que haveria uma vitória aqui. E eu acho que eles estão acordando para a realidade de que foram enganados o tempo todo. O que me deixa confuso, Scott, é porque se a Ucrânia está indo tão bem, o Zelensky, ou o governo ucraniano, iriam demitir o ministro da Defesa agora, o Alexander Syrskyi. Houve protestos em todo o país pedindo a saída dele. Eu realmente não sei porquê, Scott. Sinceramente, como você disse, a propaganda tem sido tão intensa e constante que é difícil conseguir informações confiáveis sobre o que está acontecendo na Ucrânia neste momento. Por que você acha que isso ocorreu? Porque a Ucrânia está perdendo a guerra. Essa campanha de drones foi um ato de desespero do Ocidente. Mais uma vez, o objetivo é plantar a semente da dúvida dentro da Rússia. Essa é a única chance que o Ocidente tem de vitória. O Ocidente não vai derrotar a Rússia. O Ocidente não consegue derrotar a Rússia. O que o Ocidente tenta fazer é prolongar essa guerra por tanto tempo que o povo russo perca a confiança no próprio governo, perca a fé nessa guerra e exija o fim do conflito. E os ucranianos embarcaram nesse caminho, acreditando nos analistas ocidentais que diziam: se vocês se concentrarem em ataques estratégicos com drones, de médio e longo alcance, vão conseguir atingir instalações russas. Os russos teriam que fechá-las, isso causaria um dano real à Rússia, e as pessoas começariam a se voltar contra Vladimir Putin. E o objetivo é tirar o partido dele, o Rússia Unida, do parlamento. Mas o fato é que o Putin nunca esteve tão popular quanto agora. A gente viu sim uma queda de 4 pontos percentuais, mas isso está dentro da margem de erro. Os russos estão vencendo, estão avançando e por aí vai. O motivo disso é que o Zelensky se deparou com a dura realidade de que os russos estão ganhando no campo de batalha e a Ucrânia precisa de brigadas capazes de tapar as brechas. Só que todo o dinheiro que era para formar essas brigadas foi gasto nessa fantasia dos drones. Então agora, quando o Zelensky encara a situação real no campo de batalha, ele chama o comandante dele, o Syrskyi, e pergunta: do que você precisa? E o comandante responde: eu preciso de brigadas, e você tem que parar com essa história dos drones. E aí o Fedorov se recusou. Ele disse: não, eu tenho a fórmula vencedora, tá tudo indo bem. Então o Zelensky teve que afastá-lo. E agora os russos têm uma vitória de propaganda, porque o Fedorov saiu. Mas o Fedorov tinha liderado uma campanha que foi vista como uma ameaça à viabilidade do Zelensky. Então o Zelensky, por sua vez, afastou o Syrskyi e colocou outro no lugar.
Mas isso é um caos total. Mostra o nível de instabilidade que existe hoje dentro da Ucrânia. E tudo isso por causa dessa operação de engano, dessa operação de informação conduzida, sabe, em nome da Ucrânia pelo Ocidente coletivo. Uma operação feita para fazer as pessoas acreditarem que uma vitória russa é impossível, que uma derrota russa é inevitável e que o povo russo precisa se levantar contra Vladimir Putin. Olha, Scott, eu quero dizer para o público que eles precisam saber o seguinte. Quando eu estava na China, em abril, bem no auge daqueles cerca de 40 dias da primeira fase da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, você teve a gentileza de participar do meu programa naquela época, quando eu estava transmitindo à meia-noite, horário do Irã. Você também entrou à meia-noite aí onde estava e passou um bom tempo com a gente explicando todos os últimos desdobramentos. Então, pessoal, façam uma chuva de likes pro Scott e também confiram o site scottritter.com, que está na descrição do vídeo, e apoiem todo o trabalho dele. Scott, alguma palavra final antes da gente encerrar por aqui? Quero dizer, a gente está vivendo um momento histórico. Mas eu diria que as pessoas precisam entender que o que está acontecendo aqui não é só sobre a Ucrânia ou sobre o chamado Ocidente coletivo. A gente está vendo o mundo passar por uma transição, saindo da dominação americana, da hegemonia dos Estados Unidos, para um mundo multipolar. E a Ucrânia é um dos campos de batalha mais importantes dessa transição. Agora, mesmo que o conflito na Ucrânia venha a ser resolvido, a disputa entre o hegemon americano e as forças da multipolaridade vai continuar. Por isso, tem analistas dizendo que essa guerra vai se arrastar por muito tempo. Eu, pessoalmente, acredito que a guerra na Ucrânia vai acabar mais cedo do que muita gente imagina. Acho que os russos encontraram uma fórmula vencedora e que vão levar isso até o fim, custe o que custar. Mas o fato é que esse conflito é muito mais do que apenas a Ucrânia. É o Ocidente que se cortivo contra o. E vai ser como o Ocidente Irpiling vai reagir diante de uma reta. A gente já vê turbulência política não só dentro da Ucrânia, mas também na própria Europa. A Marine Le Pen está se posicionando para disputar a presidência contra o Macron. O partido Alternativa para a Alemanha está na frente de todos os outros, inclusive do partido do Merz, e essa vantagem só cresce. No ano que vem tem eleições, e existe uma chance real de mudança por lá. A gente acabou de ver outra troca de liderança no Reino Unido. Quanto tempo será que esse novo primeiro-ministro consegue se manter? É uma pergunta justa. Mas o fato é que estamos vendo a Europa em declínio. A gente está vendo os Estados Unidos tentando ocupar esse vácuo, mas ainda presos a formas de enfrentar o Irã que vem da época da Guerra Fria. Vivemos tempos interessantes, e é isso que eu quero destacar. E para concluir, justamente porque vivemos tempos assim e as pessoas estão sedentas por conhecimento, apoiar os podcasters independentes, os jornalistas independentes, é mais importante agora do que nunca. Eu incentivo o seu público a te apoiar o máximo possível, Dani, porque a gente precisa da sua voz e do serviço que você oferece. Então, obrigado por me receber. Claro, é isso aí. Vamos sair juntos. O mesmo vale para você, Scott. E todo mundo precisa saber que quando você clica no botão de curtir, mais gente acaba vendo o vídeo. Depois disso, é só ir na descrição e acessar o site scottritter.com, onde dá para apoiar todo o trabalho dele. Os artigos, os programas que ele faz sem parar, mesmo quando está em outro fuso horário, o que é totalmente inconveniente para o bem-estar dos espectadores. Quero agradecer o pessoal do chat, que disse: Scott, toma uma água quente com limão em vez de Coca-Cola. O pessoal tá cuidando de você, hein? Mas Scott, foi ótimo estar com você. Pessoal, claro, não esqueçam de curtir o vídeo. Amanhã eu volto, às 4 da tarde, horário do leste, com nossos amigos em comum, o Coronel Lawrence Wilkerson e o Larry Johnson. Até lá, dia 22 de julho, gente. A gente se vê na próxima. Tchau.